A gente vai agora para o André Anelli, porque depois do México se afastar das negociações sobre as eleições venezuelanas, o presidente Lula deve conversar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sobre esse impasse. Anelli, como é que vai ser conduzida essa história e o governo viu uma facilidade ou até mesmo uma agilidade nessa condução com a saída de López Obrador? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da República vem fazendo aproximações com o governo da Colômbia no sentido de encontrar uma saída, então, para esse impasse em relação às eleições na Venezuela. Nas próximas horas, o ministro de Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, viaja para a Colômbia porque ele vai pessoalmente se encontrar com o chanceler da Colômbia, Luiz Gilberto Murilo. O chanceler e Mauro Vieira vão debater então essas questões relacionadas à Venezuela e vão colocar na mesa pela primeira vez a possibilidade de um segundo turno de eleições, a realização de uma nova eleição, uma vez que o resultado do último dia 28 de julho não teve o reconhecimento internacional por falta da apresentação das atas eleitorais, que são uma espécie de boletim de urna. De um lado, o atual mandante da Venezuela, Nicolás Maduro, diz que foi eleito com pouco mais de 51% dos votos. Do outro lado, Edmundo González, opositor, disse que venceu com ampla margem, com cerca de 70% dos votos válidos. Nenhum dos dois lados, de acordo com o governo da Venezuela, teria interesse em disputar uma nova eleição, mas o governo brasileiro pretende colocar essa proposta na mesa, dando conta de que poderia haver uma suspensão das sanções dos Estados Unidos e também da União Europeia e até mesmo uma espécie de anistia para o governo Nicolás Maduro. Então, essa seria a proposta que já seria discutida entre o chanceler brasileiro e o chanceler da Colômbia. Durante essa movimentação, o governo do México, o presidente do México, Andrés López Obrador, acabou dizendo que vai se afastar dessas negociações com a Venezuela, pelo menos por enquanto, porque espera que a justiça do país acabe decidindo em relação às atas eleitorais e também em relação às eleições. Então, o México se retira nesse momento dessa intermediação que agora fica por conta de Brasil e Colômbia. É um ator a menos, mas nenhuma garantia de que a Venezuela vai apresentar as atas da eleição do último dia 28 de julho e nem mesmo garantia de que vai aceitar a proposta de novas eleições, mesmo diante de todas aquelas vantagens que devem ser propostas pelo Brasil. Evandro. Obrigado, André Anelli. Eu já quero ouvir o Gustavo Segré, porque ele estava fazendo assim, ó. Sim e não para cada proposta ou possibilidade que foi apresentada ali pelo André Anelli diante das autoridades. E a maioria era, isso aí não vai funcionar, isso aí também não. Próxima, também não. Por quê? Não vai. O López Obrador caiu fora, ele sabia que era uma furada enorme. Que é uma furada, Segré? Lógico, era furada. Essa proposta de levar para fazer novas eleições, eu fico me perguntando, o resultado das eleições aqui foi 50,9 para o presidente Lula e 49,1 para o presidente Bolsonaro. O presidente Lula aceitaria fazer umas eleições de novo só para desencargo de consciência? Não corresponde. Não corresponde. Então, por que propõe fazer uma nova eleição quando o Maduro perdeu? Não mostra. Se ele não mostra que ele ganhou, logo ele perdeu. E aí, de novo, o Brasil num lugar errado. Ele tem que se colocar mais firme. Está jogando verde quando leva. Não, se vocês aceitarem uma proposta nova, vai ter anistia aos Estados Unidos, vai liberar as sanções americanas e europeias. Não vai, não. Não vai. Não tem a ver com isso. Se não faz a seguinte proposta. Até porque também se houver uma mudança e Nicolás Maduro sair com a entrada da oposição, vai tirar as sanções. Naturalmente as sanções sairiam, porque aí você teria um apoio dos Estados Unidos. Então, falou tudo. Essa proposta não necessitaria da saída de Nicolás Maduro nesse caso. Falou tudo. Saindo, termina as sanções. Então, por que vão fazer mais umas eleições? E tem outro. O Carter Center mostrou, não foram transparentes as eleições. A ONU está provando que não foram transparentes. Falou, são as eleições democráticas menos democráticas da história. Foi uma determinação da ONU. E o governo brasileiro, junto com o colombiano, está tentando ver de que maneira
passam o pano para um ditador Maduro. Se ele sai, as sanções terminam. Aí o que poderia fazer? Oferece alguma saída decorosa, se existe. Vai para a China, vai para Cuba, vai para a Rússia. Não vem para aqui, pelo amor de Deus. Vai para a Colômbia, se quiser. Não tem problema. E aí resolveram toda a parada. Mas não. O governo Maduro disse que não aceita e o governo eleito, até agora, pelo menos com as atas de González Urrutia, falou: gente, eu ganhei, eu estou provando que eu ganhei, tem um código de leitura, é fácil verificar que as atas são válidas. Por que deveria fazer mais umas eleições? Então está tentando passar pano. Está tudo errado o que está fazendo o governo brasileiro. Você acha que o governo brasileiro está tentando passar pano, Fábio Piperno? Ou você vê uma boa estratégia nessa conversa com a Colômbia e também na saída do México do caminho? Bom, se algum outro país, alguma outra corrente política tiver uma solução melhor, uma solução que possa resolver o problema, então que aponte. Aceitar o resultado. Então, como alguém não aceita o resultado, tem que buscar outra opção. Combina com o Maduro. Né? Então, falar é fácil. Agora eu quero ver combinar com o Maduro. Isso ninguém conseguiu, porque tem demagogia o tempo todo sobre tudo. Desde o Guaidó. Né? Então, são 5 anos, pelo menos, que tentam uma solução para tirar o Maduro e ninguém consegue. Eu acho, por exemplo, que essa ideia de uma outra eleição é ruim. Mas antes disso, só queria falar sobre o México. O México está fazendo um papelão. O México não está deixando esse grupo por belos princípios e tal. O México está deixando esse grupo porque, de todos eles, é quem é o mais alinhado com o ditador Maduro. E a nova presidente do México também. Não vamos esquecer que o presidente Obrador tem menos de 2 meses aí de mandato. Agora, essa solução de uma nova eleição, ela é muito ruim. A não ser que, e só vejo uma possibilidade dessa ideia não ser mais uma péssima ideia a respeito dessa crise venezuelana, que se permita, por exemplo, que a Maria Corina Machado participe das eleições. Se a Corina participar das eleições e com todos os observadores internacionais com direito também a fazer esse acompanhamento, talvez seja menos ruim do que esse quadro atual. Porque vamos partir da seguinte premissa: se continuar assim, o Maduro vai ficar para sempre. Ponto. Ninguém arrumou até agora uma solução que possa tirar o ditador venezuelano de lá. Fala, Gani. Bom, primeiro que a proposição de novas eleições por parte do governo brasileiro é a forma de lavar as mãos. Olha, estamos clamando por democracia e se limpar e apagar o passado que foi apoiador moral, ideológico e financeiro e econômico do regime venezuelano de Nicolás Maduro. Então, é muito fácil. Olha, estamos pedindo por democracia, novas eleições. É claro que ao pedirem novas eleições, eles já sabem que o Maduro não vai aceitar novas eleições. Então é a desculpa perfeita para sair bem na foto e limpar a sua barra. Agora, o presidente atual daqui do Brasil, ele foi eleito para defender os interesses do povo brasileiro e não do povo venezuelano. Pelo menos é assim em qualquer lugar do mundo. Eu pergunto, o que o Brasil ganha mantendo relações com a Venezuela? A gente tem questões de ordem prática. Uma crise de refugiados venezuelanos que vem para o Brasil e tem consequências. Teve epidemia por conta disso na fronteira. Se eu não me engano, foi uma epidemia de sarampo. Sobrecarrega o nosso sistema previdenciário, sobrecarrega também o nosso sistema social e que já não é simples, que já está sobrecarregado. Então, assim, mundo real, o presidente, ele foi eleito para defender os interesses do Brasil e não da Venezuela. Portanto, qual é a vantagem de se manter relações com a Venezuela? Ô Zé Maria Trindade, o que o Piperno argumenta aqui é que isso faria parte de uma estratégia justamente para que Maduro deixasse ali o poder, porque partir para o ataque ou para uma sinalização ou para um reconhecimento de que houve erro poderia tornar a situação cada vez mais complicada. Qual que é teu ponto de vista? É que o presidente Lula está numa saia justa danada. Ele não pode ir para um lado e nem pode ir para o outro, porque se ele desagradar
as alas ali, principalmente o PT, que editou a nota apoiando, dizendo, não, foi eleito e tal, ele terá dificuldades para se explicar. E do outro lado também. Mas só que a responsabilidade do Brasil aqui no continente é muito grande, né? É um vizinho que incomoda, né? E que tem uma ideologia, ou pelo menos já teve igual à ideologia do PT e do presidente Lula, que também não há uma luta ideológica clara aqui no continente, e que ele está ali tentando administrar. Mas chegou um momento que esta omissão, ela é uma parte perigosa que a omissão chega a fazer parte do processo de deteriorização dos direitos humanos, que é uma pauta cara para o PT e para os governos de esquerda. Então, lá estão matando gente, estão prendendo sem inquérito, sem processo, ou seja, prisão política, muitos, né? E há desaparecidos, né? E isso acaba influenciando o Brasil. Pacaraima foi tomada por venezuelanos. Se não houvesse aquela operação bem-vinda, né? De trazer... não me lembro bem o nome da operação, chefiada por Pazuello. Como? Operação Acolhida. Acolhida, isso. Pacaraima tinha 80% dos partos no hospital lá, né? Era de venezuelanos. Eles estavam nas ruas e faziam necessidades nas ruas. Levou a população a odiar os venezuelanos, que a violência aumentou, eles fazendo roubos e tal. Então, para você ter uma ideia do problemão que estava lá, um problemão social. E o Brasil nem é o principal destino dos venezuelanos, para se ter uma ideia, mas já estão aqui mais de 1 milhão de venezuelanos. Então, há um problemão ali de um vizinho. O Brasil tinha que colocar ali a sua posição e eu nem me atrevo a dizer vai resolver, não vai resolver. Vai resolver ali são os militares que apoiam o Maduro lá, o grupo de paramilitares, eu não sei bem como é que é o poder lá, mas a sustentação é isso. O Maduro não é o ditador, ele representa ditadores, né, que o seguram no poder. Não vai resolver, mas o Brasil tem a obrigação de se posicionar. É isso aí, Zé, você tocou num ponto que é fundamental, né? Que quando a gente fala em livre fronteiras, receber uma série de refugiados, é tudo muito bonito no papel, até você conviver ali na fronteira e ter problemas, como você bem colocou, aumento de violência, etc. e tal. Veja, o Brasil tem que escolher as brigas geopolíticas e diplomáticas que ele quer comprar. Por exemplo, comprar uma briga com a China é suicídio. Para quê? O que a gente ganha com isso? Comprar briga com a Rússia também, a gente não tem absolutamente nada a ganhar, né? País mega produtor de commodities, fertilizantes, petróleo. Agora, com a Venezuela, eu entendo, né, que um rompimento das relações com o país, tudo bem, entendo o sofrimento da população, mas o Brasil tem que se posicionar, porque isso nos afeta diretamente. Que foi, Piperno? Arremate. O Brasil já está se posicionando. À medida em que ele busca uma negociação, uma saída negociada, o Brasil não está se omitindo. O Brasil, muito pelo contrário, é quem mais participa de uma busca por alguma solução. Se isso vai ser alcançado, ninguém sabe. Mas, ao lado da Colômbia, quem mais busca essa solução.